E aí pessoal, tranquilo? Então, hoje eu tô aqui para fazer um vídeo pro canal falando sobre peças e manutenção, né? Mais especificamente aí do Cadete, mas serve para outros carros também. Resolvi fazer esse vídeo aqui porque esses carros mais antigos tá bem difícil de conseguir peças originais, né? A gente só acha aí pela internet as peças aí de estoque antigo, mas na maioria das vezes a gente é obrigado a cair no mercado aí de peça paralela. E aí tem as peças que prestam e tem as que não prestam, né? Eu procuro sempre usar a peça da marca e do fabricante do original, mas algumas delas nem isso a gente consegue mais, né? Então a gente é obrigado aí a cair no mercado de paralelo mesmo. E aí nada melhor como a gente saber, né? Quais as peças que funcionam melhor, né? Aquelas que duram mais, aquelas que são mais próximas aí do original do carro, né? Então a ideia desse vídeo é isso, é falar sobre isso, beleza? Eu vou falar lá de dentro do carro porque tá ventando bastante aqui, tá bastante frio, então a gente vai bater esse papo aí lá de dentro do carro, beleza? Então, vamos lá então. Então, vamos começar falando aí de regulador de voltagem, né? Regulador de voltagem desse carro aqui, eu já tive alguns problemas de ter que trocar algumas vezes, tanto desse quanto do outro 93. E eu notei o seguinte: quando você exige muito, né, muita carga do circuito elétrico aí do carro, o regulador de voltagem não dura. Então, teve uma época aí que eu trabalhava num lugar onde eu pegava muito trânsito todo dia, e na época de verão, então era farol, ar-condicionado, era tudo ligado e com pouca rotação do motor, né, para poder suprir essa carga aí da bateria. A tensão da bateria caía muito, eu conseguia ver isso pelo voltímetro que tem no painel, e a gente percebia que o alternador não estava dando conta. Com isso, logo o regulador de voltagem abriu o bico, tá? A luzinha da bateria já começava a acender, ou teve até uma vez onde a tensão, ele parou de regular e a tensão subiu muito, estragou a bateria. Então, regulador de voltagem desse carro, a minha experiência é que paralelo não funciona. Eu coloquei uma ou duas vezes, mas ele não dura nada, não vale a pena. Há uns anos atrás, regulador de voltagem era uma peça cara. Então por isso eu tentei colocar uma mais barata, mas hoje custa tão barato que não vale a pena você inventar, tá? Regulador de voltagem para esse carro tem que ser Bosch e não tem jeito, tá? É o que dura mais e é o que funciona direitinho. Então tá cheio de marcas paralelas aí no mercado, mas regulador de voltagem eu recomendo mesmo é Bosch, tá? Coxim do motor. Coxim do motor também é uma peça, eu diria até que é uma peça importante para a maciez, para o rodar do carro. O carro ficar parecendo um carro com menos idade. Porque o motor desses carros vibram muito e eu até acho que o sistema de coxim dele é um pouco deficiente. Onde o coxim do lado direito sofre muito, porque ele apoia todo o peso do conjunto do lado direito. Do lado esquerdo você tem dois coxins e do lado direito só tem um. Então ele acaba sofrendo e a cada 2, 3 anos você pode ir lá que ele está arriado e tem que trocar, não tem jeito. Se você tem um cadete e ele vibra muito, vibra até o volante, é fato, o coxim tá ruim, ou é um coxim que está lá é paralelo, ou ele já cedeu e você precisa substituir, não tem jeito. Então, o que eu recomendo de coxim de motor é a Axios e Jetoflex. São as duas marcas de fabricantes do original e são as duas que funcionam, porque de resto não tem jeito. Eu já experimentei até comprar um paralelo para ver e eu não consegui usar. Eu coloquei ele em uma semana, eu tive que tirar porque eu não aguentava, vibrava até o volante do carro.
Então às vezes a pessoa tem um carro vibra muito, fala, nossa, esse carro é ruim, vibra, todo mundo não é. É que colocaram uma peça lá ruim, entendeu? Uma peça que não cumpre o papel dela. Os coxins paralelos têm a borracha muito dura e ele acaba passando a vibração do motor para a carroceria. Então não tem jeito, isso aí tem que ser original. E se você tiver a oportunidade de trocar os três de uma vez, você vai ver seu carro mudar da água para o vinho, tá? Ele vai ficar quietinho, silencioso, não vai vibrar nada, trepidar nada, é impressionante a mudança. Só que coxim, como eu disse, tem que ser Axios ou Jetoflex. Qualquer outra marca eu não recomendo, tá? É bem mais barato, chega a ser um quarto do preço de um coxim dessas marcas que são fabricantes dos originais, mas não vale a pena, tá? Não funciona igual. Não adianta economizar nesse caso aí. Bom, amortecedor eu já tive problemas aqui nesse carro com amortecedor de uma marca que é muito famosa e por muito tempo foi conhecida como a melhor marca de amortecedor, que é a Cofap. Eu comprei um par de amortecedor dianteiro desse carro e esses amortecedores com 3 meses já começaram a apresentar perda de ação. E com 6 meses eles já estavam dando final de curso, já estava batendo. Infelizmente eu não consegui acionar a garantia, porque eu teria que ter guardado as tampinhas da caixa, onde tem o lote e tal, e eu não guardei, confiando que amortecedor é uma peça que você compra para durar pelo menos, sei lá, 3, 4 anos, né? E não guardei nem nota fiscal nem nada e eu acabei perdendo o amortecedor e a mão de obra. Hoje eu uso o Monroe, já está aqui há alguns anos, funciona bem, o amortecedor é bom e vendo na internet eu vi que não foi só eu que tive problemas com o amortecedor Cofap, tá? Muitas outras pessoas tiveram o mesmo problema, o problema de vazamento. Então eu acredito que a Cofap não tem a mesma qualidade que tinha antigamente, tá? Outro detalhe é, a marca Cofap ficou muito famosa, né, pela qualidade, mas peças de borracha de suspensão e homocinética, essas outras peças da Cofap eu não recomendo, porque elas não têm boa qualidade, tá? Peças de borracha de suspensão, bucha, coxim, bieleta, essas coisas, compra Axios para você ser feliz, porque você vai comprar essas outras marcas, em poucos meses você vai estar lembrando dela de novo e vai ter que trocar, tá? No caso do coxim do amortecedor, uma marca que é muito boa, eu diria até melhor do que Axios, é a Vibrasil, tá? A Vibrasil, ela tem uma borracha um pouco mais firme. No caso do coxim do amortecedor, eu até recomendo o Vibrasil antes do Axios, porque o Axios a borracha é muito macia e quando você, com o peso do carro, a torre do amortecedor já estufa. Quando você monta ele, você desce o carro, encosta ele no chão, você vai ver que o centro do coxim já vai lá para cima, entendeu? Ele já fica, sei lá, 1, 2 centímetros para cima da base do amortecedor. Eu já tive, há uns anos atrás, um deles até rasgou. Então, apesar dele ser a peça, assim, uma das melhores que a gente tem no mercado, a borracha dele eu acho que é um tanto macia para essa finalidade. E aí nesse caso o Vibrasil funciona bem. As outras marcas, tá cheio, tem várias outras marcas no mercado, eu já tentei uma ou duas vezes, mas assim, o que não presta, não, ela a borracha é muito dura e o rolamento que vai nela não presta. E aí você acaba tendo barulhos com pouco tempo de uso e não compensa, entendeu? O rolamento trava, começa, a hora que você esterça o volante, começa a estralar, não vale a pena também. Que mais? Pastilha de freio. Bom, pastilha de freio eu tive uma experiência muito ruim com a marca Sil, tá? Então eu não recomendo. E as pastilhas que eu uso, que eu acho bem legal, que freia bem e não faz barulho nem nada, nunca tive problema, é pastilha Cobrec. Então eu prefiro, sinceramente, eu prefiro não arriscar em termos de algumas peças. Pastilha é uma delas. É uma delas. Inclusive essa pastilha da Sil, quem colocou foi um mecânico, numa ocasião que eu mandei fazer uma revisão, e essa pastilha comeu até o disco. Ela comeu o disco de forma que teve que ser trocado o disco.
Inclusive a partir daí começou a gerar um outro problema na troca do disco, que o carro começou a frear de soquinho, o disco começou a empenar, foi trocado o disco e a pastilha de novo, passou alguns meses, empenou de novo, e depois disso eu levei em duas oficinas, uma até oficina dessas Bosch Service, o cara cobrou caro e não resolveu. Eu mesmo acabei achando o problema, tá? O cavalete, os pinos do cavalete eles estavam engripados. E aí quando você aliviava o pé do freio, a pastilha não aliviava lá, ela ficava pressionando o disco. De forma que eu acho que o disco esquentava demais e com certeza por conta disso ele empenava. Então eu mexi várias vezes no freio até eu desistir de levar em oficinas e eu mesmo ir tentar descobrir e achar o que que é, e simplesmente era o pino engripado. Uma vez desmontado, lubrifiquei de novo, montei, desengripei tudo. Eu notei que dependendo do jeito que eu apertava, ele travava a pinça. E aí eu prestando atenção bem na posição de aperto, eu me assegurei de que ele estava destravado e com isso nunca mais voltou o problema. Ou seja, eu mesmo consegui achar o que as oficinas não achavam, que era um defeito até bem primário, assim, né? Muito simples. Porque quando se desmonta o freio para fazer, a primeira coisa é dar uma revisada na pinça, ver se está tudo em ordem, se não tem nada travado, né? Mas enfim, não fizeram isso. Vamos falar agora de embreagem, né? Embreagem, desse carro aqui é uma embreagem Look, que é uma marca que as montadoras usam. E elas também usam Sachs. Nesse caso, eu recomendo a embreagem Sachs. Não que a Look seja ruim, mas eu tenho Look aqui, tenho Sachs no Vectra GSI e no outro Cadete. A Sachs ela é muito mais macia do que a Look, tá? Ela é mais molinha a embreagem. Eu tinha um amigo que trabalhava em concessionária lá há muitos anos atrás e ele já falava isso. Falava, oh, embreagem Sachs é mais macia, mais macia. Mas eu nunca dei muita atenção. E agora nessas últimas trocas aí eu confirmei isso, né? Eu comprovei. Realmente embreagem Sachs é outra coisa, entendeu? Então eu tenho Look aqui, não vou trocar, claro, porque ela ainda tá boa. Mas fato é que quando eu for trocar, eu não quero mais Look. Eu vou colocar Sachs, porque ela realmente funciona bem, assim, bem mais macia. Silencioso de escapamento. Silencioso de escapamento é uma coisa também que nesses carros aqui apodrece bastante, né? Do Cadete 1.8 eu nunca tive muito problema de vibração nem nada. Então lá há muitos anos atrás eu usava uma marca que chamava Vieste, depois, ou Ieste, né? Não sei como é que se pronuncia. Depois não achei mais, aí passei a usar Tupper. Funciona bem lá no 1.8. É uma das marcas que duram mais. Porém aqui no 2.0 ela ressona, ela vibra, o carro fica assim, incomoda, entendeu? Ele não fica silenciosinho, ele incomoda. Em alguns regimes de rotação, ele dá uma vibrada, ele dá uma ressonada. Eu já coloquei mais de uma vez aqui e realmente não tem jeito, ele faz isso. Então uma marca que eu descobri agora, que é esse que eu estou usando aqui, que é bem silenciosa, eu já não arrisco porque eu já coloquei outras marcas e todos ou fica com barulho de Uno, aqueles barulhinho bem ruim de escapamento oco, ou então vibra, ou barulhento. Então essas marcas paralelas são complicadas, né? Tem uns escapamentos que são bem mal feitos. Essa última que eu estou usando aqui, que eu até me surpreendi, eu não botei muita fé na marca, assim, pelo nome, sei lá, não passou muita confiança, mas eu arrisquei colocar e me surpreendi. Ela funciona muito bem, não tem problema de vibração, de ressonância, nada. Eu diria que é muito próximo de uma peça original. É da marca AMAN. Talvez muita gente aí não tenha nem ouvido falar nisso. Se você for entrar no site aí da AMAN, eles têm até um catálogo lá. De repente, não sei se para outros carros vai funcionar bem igual, mas aqui, daqui para frente eu só vou usar a AMAN. Tá durando bem, essa peça que tá aqui já deve estar aí com, sei lá, 1 ano e meio mais ou menos.
e tá perfeita lá, não apodreceu, não enferrujou e continua silenciosa. Então é um escapamento que eu recomendo para o Cadete GLS, para o Cadete 2.0, né? Esses 97 e 98. Pode ser que lá no 1.8 ela até funcione melhor do que aquela que está lá, que é a Tupper. Eu vou experimentar na próxima vez, que quando eu tiver que trocar lá eu vou colocar. Então a Tupper funciona até bem lá no 1.8, mas aqui no 2.0 eu não uso mais, tá? Não recomendo não. Borracha de porta. Borracha de porta, eu já troquei a borracha desse carro aqui. E infelizmente não tem original, a gente tem que cair nas paralelas, né, nas alternativas. E eu comprei uma Disc Bore, que é a que mais tem aí no mercado. Essa borracha é sem condição de uso, porque ela é muito dura. Você monta uma borracha dessa, a porta nem fecha. Depois você tem que ficar batendo com uma força extrema, assim, tem que ficar malhando a porta para ela fechar. E não adianta que ela não cede. Você fala, eu vou montar e a borracha vai ceder e daqui a um tempo vai ficar legal. Não cede. Tá? Cheguei até a colocar tirar a borracha daqui, colocar no cadete verde que estava lá encostado e regular a porta para ela ficar bem para dentro, assim, para pressionar mesmo a borracha para ver se a borracha cedia. E para minha surpresa ficou lá uns 3 meses assim e não cedeu não. Abrir a porta na hora de fechar é um sacrifício, porque tinha que ficar batendo de verdade. Aí nesse caso, a borracha que funcionou bem aqui é a borracha da Jaú, né? A guarnição da Jaú. Mas já no caso de canaletas, a canaleta eu comprei Jaú acreditando que fosse a mesma qualidade ou o mesmo caso da guarnição da porta. E acabei me lascando, porque a borracha é muito ruim. Os cortes, os encaixes são mal feitos. A borracha, ela, depois que você monta, ela fecha tanto a canaleta do vidro que o vidro nem passa. Eu tive que fazer um retrabalho assim na dobra dela com a mini drill, tipo comer a borracha, para ela dar espaço para abrir o vidro passar, tá? Mas mesmo assim, ainda assim, o vidro está meio preso e a máquina de vidro sobe meio sofrendo lá para levantar o vidro. Então, Jaú eu só recomendo a borracha mesmo, a guarnição de porta. Canaleta paralela eu ainda não descobri uma que presta. Infelizmente, isso aí a gente tem que ir fazendo teste. Se alguém tiver uma marca aí que funcionou bem, coloca aí nos comentários. E eu acho que é bem importante a gente compartilhar é, essas informações, né? Bom, correia dentada, é, eu também não tive uma experiência muito boa nem com correia dentada e nem com correia de acessórios da Contitec, tá? Não que ela tenha quebrado e tal, mas ela é uma correia barulhenta, ela faz barulho, não tem jeito. A correia do ar-condicionado desse carro eu troquei 2 vezes, Contitec, ela vibra, ela é um... Não vai, não dá para usar, tá? Bom, experiência minha, não vou falar que a correia é ruim nem nada, mas assim, eu prefiro usar Gates porque eu nunca tive problema. E Gates, para quem não sabe, é a marca que vem montada no carro original de fábrica, tá? Então, temos também a Daico, né, que dizem que é boa. Eu montei essa Daico no Vectra GSI, tá lá, até agora não posso reclamar. Mas então, eu montei a Daico lá no Vectra GSI, mas não, assim, é prematuro ainda para eu falar alguma coisa, porque eu devo ter andado uns 2.000 km só com o carro. A princípio tá lá funcionando bem. Vamos ver. Eu comprei um kit com os tensores e a correia da Daico. Mas por quê? Porque eu não achei Gates, porque aí nesse caso eu prefiro usar a correia da Gates, porque eu sei que é a peça que vem no carro, é coisa que dá para confiar. Que mais que eu vou falar? Deixa eu ver aqui, eu fiz até uma colinha aqui para não esquecer, porque senão a gente acaba esquecendo. Vamos lá. Bom, vamos falar agora de junta homocinética.
Eu já usei aqui uma COFAP, inclusive é a que está aqui, e eu tive uma surpresa já na hora de instalar ela. O mecânico colocou e a junta ela ficava com a ponta para fora, mais para fora do que a que estava aqui original. E a calota não encaixava. Comparando uma com a outra, ela realmente tinha a ponta mais comprida. E, e no catálogo era a peça usada no carro, recomendada para o carro. Então já ficou meio suspeito aí. Mas enfim, como eu já tinha mexido, sujado, não tinha nem embalagem mais, eu não tive como trocar. Aí o que, que eu fiz? Nós levamos no torneiro e ele diminuiu, ele cortou, né? Pôs no torno e cortou a pontinha e fez no tamanho igual a outra que tava. Montou, ficou beleza e tal, mas assim, com pouco tempo depois, ela já começou a estralar. Quando você esterça o carro e sai, ela já estrala. Quer dizer, ela nem durou nada, ela tá aqui ainda, porque ela ainda está boa, mas eu vejo que a vida dela já foi muito mais curta do que a que vem original, né? Uma marca que aí eu recomendo é a Spicer, que é uma marca já que tem uma, vamos dizer assim, uma tradição na fabricação de junta homocinética e você aí não vê muito relato de problema não. É a marca também que vende para as montadoras, né? Então, eu acho que é melhor não arriscar. Peças da COFAP, sinceramente, tanto o COFAP como o Magnete Marelli, que são peças de fabricante assim, de reposição original, vamos dizer assim, hoje em dia, eu acho que eles trazem muitas peças aí, são fabricadas na China. E acaba que a qualidade fica suspeita, entendeu? Não dá pra confiar. Agora eu vou falar de dois problemas que são crônicos nesse carro aqui, que eu acho que quem tem, principalmente aqui no 97, 98, é trincar o limitador da porta, né, onde vai na coluna, que aí a solução é solda mesmo, né? Mas é sempre bom ficar atento nesse limitador. Se vê que ele já começa a trincar, já manda soldar, já manda arrumar, porque depois que trinca ele faz um buraco e aí o conserto fica mais complicado, entendeu? Então é um problema que é meio crônico nesse carro. Outro problema crônico aqui nesse carro é pino de porta. Pino de porta, de tempo em tempo, você começa a escutar estralar aqui perto da coluna, perto atrás do painel, aqui no canto da porta. Começa a dar uns estralos que você não, aquilo incomoda, principalmente em época de calor, onde na época de calor, onde acho que a dilatação da carroceria, né, da chapa, aumenta e aí começa uma estralação que você não aguenta andar com o carro daquele jeito que fica incomodando. É até difícil de diagnosticar que é o pino da porta, porque você olhando assim ele está praticamente perfeito e ele desgasta, ele fica gasto e aí cria uma folguinha que a porta começa a estralar. É uma folguinha mínima que se você pegar a porta e chacoalhar você praticamente não vai notar, é muito pouco, mas andando com o carro é uma estralação que você não aguenta, tá? Aí a minha dica é pino de porta original. É um que ele é zincado, ele é mais clarinho. Você vai achar uns mais escuro aí na internet, mas não adianta, tá? Você coloca às vezes até novo mesmo esse paralelo, você monta ele já começa a estralar. Então não presta. Tem que ser pino original. Você não vai achar o pino original do Cadete, que ele é mais curtinho. Você vai achar um que eles vendem para colocar, mas na verdade acho que é do Vectra, do Ômega. Ele é um pouco mais comprido, mas não tem problema nenhum e funciona bem. Eu vou fazer até um vídeo aí ensinando a fazer uma ferramentinha caseira para trocar o pino da porta, porque é uma coisa que dá para trocar em casa, né? Da mesma forma que eu falei do regulador de voltagem, não precisa você levar no autoelétrico, é muito fácil de trocar, são só dois parafusos, você tem acesso por baixo do carro. Soltou os parafusos, ele sai, não está preso em nada. Você enfia o outro lá no buraco, o parafuso e está trocado. É bem simples de trocar. Só que por cima você não tem acesso, tá? Tem que ser por baixo do carro. É meio ruizinho o acesso, mas dá para trocar assim tranquilo em casa sem problema nenhum.
Bom, junta da tampa de válvula, eu também já fiz um vídeo aí para quem quiser, vou deixar o link aqui em cima. E quem quiser ver lá eu falo sobre a junta da tampa de válvula desse carro que costuma vazar também. Um outro problema crônico que eu acredito que muita gente tenha e talvez nem tenha descoberto, né, o que é, são os pontos de solda embaixo do banco de trás, já passando lá para o assoalho do porta-malas. Tem uns pontos de solda que fixa o assoalho na longarina, tá? Bem próximo ali da onde fica a mola traseira, em cima da mola, eu acho que por conta até da pressão que a mola faz ali na longarina, ali naquela parte da carroceria, os pontos de solda acabam se soltando. E aí conforme você anda, conforme o carro o balança, começa a fazer uns estralos embaixo do banco de trás e às vezes a gente escuta ele até aqui, ó. Parece que vem aqui dessa coluna B aqui. Fica aqui no ouvido da gente incomodando. E uns estralos que você não sabe de onde vem, é chato. São esses pontos de solda que acabam soltando da longarina. Foi meio chato de achar isso, mas eu já tive problema de soltar os pontos. No outro cadete, nesse, um amigo meu também teve. Então eu acredito, principalmente do lado esquerdo do carro, não sei se é coincidência, do lado esquerdo do carro. Eu acho que isso aquela parte ali é meio frágil, com o tempo ela vai se soltando. Então, a solução ali seria soldar de novo, né? Seria pontear de novo. Eu não quis mexer com solda, até para não queimar a pintura do carro nem nada. O que eu fiz? Eu comprei uns parafusos, existem uns parafusos, eu comprei de 10 milímetros, né? Chama parafuso alto brocante. Ele é um parafuso de aço, zincado, é prateadinho assim. E ele, na ponta dele, já tem uma espécie de uma broca. Então, ele tem que ser usado com parafusadeira. Você vai lá onde está, bem em cima de onde está o ponto, e você enfia esse parafuso aí com a parafusadeira, ele já fura e já rosqueia. Existe dois tipos. Existe um parafuso com a cabeça comum, Phillips, né? E o outro com a cabeça flangeada, que é aquela cabeça mais larga que parece ter uma arruela nela. Aquela lá eu acho que seria o ideal, porque ela tem uma fixação melhor, né? Ela pega uma área maior. Então você, bem onde está o ponto de solda, você fura lá com esse parafuso e já parafusa ele na longarina, tá? No meu caso eu fui por baixo do carro, passei a mini drill, cortei a ponta do parafuso, mas ela fica num lugar lá que ninguém nem vê, tá? Fica muito lá em cima da longarina, lá, ninguém nem vê o parafuso lá. E você não precisa gastar dinheiro com solda, nem precisa queimar a pintura do carro lá, correr risco de enferrujar no futuro. É uma solução prática e funcional. Já está aqui já faz anos e nunca mais. Nesses 3 carros nós fizemos e sanou o problema, tá? São só 3 ou 4 pontinhos de solda que solta. Aí você fala, pô, mas isso aí, né, só naquela curvinha ali que soltou. Mas esses 3 pontinhos já são o suficiente para ficar fazendo barulho. Eu vou te falar, foi difícil de chegar nesse ponto aí, porque teve que um ficar embaixo, o outro chacoalhando o carro e tal, e até eu colocar a mão lá na longarina e perceber que a chapa movimentava em relação à longarina, entendeu? Que ela estava meio solta lá. Uma vez parafusada aqui em cima, resolveu o problema. Eu acredito que essa dica aí vai ajudar bastante gente aí, porque se nesses 3 carros aí que eu conheço deu, eu acredito que muitos outros aí também deve ter dado. Beleza? Eu acho que eu já falei aí os defeitos mais comuns, né? E os defeitos mais crônicos aí que eu peguei. Eu não sei se eu esqueci algum. Se alguém souber de mais algum aí, deixa aí nos comentários. Eu acho que é legal compartilhar essas informações. E assim, o vídeo ficou meio longo, mas para comentar tudo e colocar as dicas não tem como ser diferente. Eu até pretendia falar mais, mas eu vou fazer um outro vídeo onde eu vou falar dessas peças, como elas influenciam no conforto e no rodar do carro, né? Você trocando elas e você mantendo uma manutenção legal, você vai ter um carro assim que roda, parecendo um carro muito mais novo, um carro com muito menos idade. As pessoas entram nesse carro aqui e andam e se surpreendem, porque é um carro com mais de 20 anos, mas ele tem um rodar assim de carro muito mais novo. Então isso é devido à manutenção. Então eu vou fazer um vídeo aí para falar sobre os pontos que eu acho importante
você deixar certinha no carro, que vai te dar essa sensação de você estar andando num carro bem mais novo do que realmente ele é. Beleza, então? Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.